Prince of Persia: The Two Thrones. Prince of Persia: The Two Thrones conclui a trilogia iniciada em Sands of Time, de forma magistral, ainda que com menos fôlego que o primeiro, mas, com certeza, redimindo alguns dos deslizes cometidos, com a personalidade do protagonista, por exemplo, em Warrior Within, o segundo na ordem de lançamento. Quem já jogou um dos 2 episódios passados perceberá que o funcionamento do game é o mesmo, ou seja, o príncipe protagonista percorre diversos ambientes usando suas habilidades acrobáticas. Cada local é como um quebra-cabeças, que para ser superado exige o uso de movimentos específicos, necessários para subir em vãos, pilares e plataformas. As fases iniciais, como de praxe, funcionam como tutorial para conhecer os movimentos do personagem, que não são poucos: correr, pular, agarrar em vãos, correr pelas paredes estão entre as habilidades básicas do guerreiro, que também dispõe de truques mais ao estilo ninja, como pular com o auxílio da parede, usar a faca como apoio em superfícies verticais ou girar em barras como se fosse um ginasta olímpico, para depois usar o impulso com o intuito de saltar mais longe. Todos esses movimentos, e mais alguns, são usados para avançar pelas fases, compostas por plataformas, barras, andaimes, vãos e um sem número de objetos e armadilhas. Quanto mais se avança, mais complicados ficam os ambientes, que exigem destreza manual para fazer os movimentos de forma rápida e precisa. Basicamente, um movimento em falso significa a morte do herói, obrigando o jogador a recomeçar de pontos pré-estabelecidos. Isso muda um pouco após adquirir as areias do tempo, que permitem voltar em caso de erro. A progressão do game é linear, mas há espaços para exploração, com segredos escondidos em passagens paralelas, por exemplo. Apesar de os quebra-cabeças serem muito bem feitos, como sempre exigem doses equilibradas de imaginação e habilidade manual, mecânica de tentativa e erro que pode irritar os menos pacientes. Mas, no geral, os desafios são satisfatórios. Os combates foram herdados diretamente de Warrior Within. O príncipe conta com uma faca e uma segunda arma opcional. A variedade de movimentos de luta é grande e inclui uma vasta gama de golpes, além de arremessos e um salto para pegar as costas do oponente. Porém, mais importante que o ataque é a defesa, pois é bastante difícil desviar dos ataques inimigos. Em sua forma humana, o protagonista praticamente vive de contra-ataques. A defesa não é 100% garantida, o que aumenta ainda mais a necessidade da matança silenciosa. Mesmo quando você é derrubado, precisa esperar pela oportunidade de se levantar, sob o risco de tomar mais golpes enquanto faz o movimento, período no qual não é permitido se defender. Mais ou menos como o antecessor, o personagem principal tem uma segunda personalidade, bem mais sombria. Nesse estado demoníaco, a energia decresce com o tempo, sendo necessário lutar ou quebrar caixas para juntar as areias do tempo. Em compensação, você conta com ataques mais devastadores, graças a uma nova arma que parece uma corrente feita de lâminas. Nessa forma sombria, o personagem ganha habilidades acrobáticas, que permitem, por exemplo, puxar determinadas manivelas com a corrente ou usá-la para alcançar barras mais distantes. Como demônio, o tempo e, consequentemente, as partes acrobáticas se tornam seu principal inimigo. A tensão é constante. Com exceção dos combates contra os chefes, as lutas não são o forte de The Two Thrones. Em sua forma humana, o príncipe tem dificuldade de acertar os oponentes.
É verdade que quando tudo dá certo, a satisfação é alta, mas o resultado parece não depender só da habilidade do jogador. Por outro lado, a ação furtiva vale a pena. Nos primeiros inimigos, basta chegar por trás sem ser percebido e acionar o movimento, entrando no evento de ação, que consiste em apertar o botão nos breves momentos em que o tempo parar. Os Speed Kills, como são chamados, vão ficando cada vez mais cinematográficos com o passar do tempo. Mais pra frente, pode-se aplicar esses ataques surpresa pulando do alto de um muro, vindo por baixo de uma beirada ou até mesmo correndo numa parede e voando sobre o oponente, como um raio. Também é possível eliminar 2 inimigos ao mesmo tempo. Os Speed Kills são a maneira mais vistosa e eficiente de neutralizar os inimigos. Mas para isso, será preciso usar suas habilidades acrobáticas. O ritmo normal do jogo é quebrado por eventuais corridas de bigas. A tecnologia visual é a mesma do primeiro episódio, e ainda que mantenha um bom nível, já mostra sinais de estar defasada. O destaque são os ambientes, complexos e detalhados, e que têm sua beleza reforçada pela luminosidade suave. Mas os modelos 3D, principalmente dos inimigos normais, são bastante simplificados. E a falta de uma programação de física faz com que as colisões sejam menos confiáveis. Além disso, quando os inimigos são derrotados, parecem virar estátua, pois é comum ver suas pernas suspensas no ar como se fossem de pedra. O sangue é contido, mas não esconde a violência de The Two Thrones, que tem animações pouco recomendáveis para crianças. A série também se redimiu na parte sonora. Sai o rock barulhento de Warrior Within e entram trilhas que combinam com o clima de Oriente Médio. Prince of Persia: The Two Thrones fecha com chave de ouro a trilogia. Pode não causar o mesmo impacto da primeira versão, mas supera o segundo episódio. A ação furtiva acrescenta valor à série, ao mesmo tempo em que mantém os já consagrados quebra-cabeças integrados aos ambientes e a habilidade de controlar o tempo.